Fala galerinha, aqui é o Max, mais um vídeo do canal para vocês. E antes, é claro, de eu começar um novo conteúdo, primeiramente agradeço a todos vocês que acompanham o canal. Deixam um like de incentivo, comentam, dão feedback, compartilham, né? E se inscrevem também, que aqui no canal que é de graça e incentiva o meu trabalho. Eu recomendo assistir ao conteúdo completo deste vídeo, porque eu vou falar sobre 3 equipamentos que eu testei ao mesmo tempo, que foram o GPS Meilan Finder M1, o Cospo BC200 e Magene C406. E aqui eu vou falar um vídeo sobre o funcionamento de uso dos três, o uso do GPS, marcação do Strava, sincronismo, como é que foi o comportamento, posição positiva e negativa de todos. Então assistam por completo, que vai ser bem legal para vocês. Então, começando aqui pelo Finder da Meilan, né, que eu já tenho aqui em mãos. O que eu posso falar dele já usando esse aparelho? Primeiro ponto, um aparelho muito legal, tem uma capacidade de sinal muito rápida, né? Ele responde rápido, tem um sistema de navegação interessante, que ele utiliza o aplicativo externo do Komoot, e tem a questão do backlight, que é totalmente ajustável, juntamente com as tela de dados ajustáveis. Para quem não conhece a Meilan, o aplicativo é um pouco confuso, então acaba sendo um ponto negativo. Então, para quem não está habituado, fala, poxa Max, não sincroniza. Na verdade é uma questão de informação, que eu vou fazer esse vídeo para vocês, para explicar como sincroniza a atividade do Meilan, para parar de sanar essa dúvida de sincronização, como é que funciona, essas coisas. É mais simples do que se parece, mas como a devida falta de informação ficou um pouco confuso, né? E a Meilan sempre está prometendo sempre melhorar o aplicativo para ficar melhor nesse ponto. Segundo ponto é a questão da pedalada em si com o pedal GPS, porque assim, todos os 3 aparelhos eu usei o GPS em si, não usei nenhum sensor de velocidade, só usei no máximo de cadência. O Meilan, ele demora quase 5 segundos para apresentar a velocidade quando eu já estiver andando, então ele tem um certo delay, né? Ele tem uma acuracidade boa, ele tem uma marcação boa, mas a largada dele é um pouco lerda. Então eu falei para Meilan, só corrigir esse pequeno ponto que o aparelho fica ideal. É óbvio que a própria fábrica fala, Max, eu não vou concorrer com o Garmin, claro, mas se eles puderem melhorar, quanto mais melhoram, né, a melhoria de precisão, obviamente, vai ser melhor para a experiência do usuário. O outro ponto também acredito que deva ser um ponto que acaba incomodando é com o aplicativo, como eu falei, né? E acho que o terceiro ponto é a questão da possível falta de idioma, que eu já falei para a marca resolver isso, para dar esse idioma português adicional, porque o brasileiro não tem o costume de usar aparelho com idioma inglês, ou no máximo espanhol, mas ele prefere, obviamente, com o idioma local para maximizar ali, se fica mais fácil. Mas, pegando de nota de 0 a 10, o Meilan para mim tem uma nota 8, ele está dentro ali do que eu estava esperando para um GPS, tá? Lembrando que aqui as notas que eu vou dar são as minhas notas, não tem nada a ver de marketing com marca ou coisa do tipo, tá? Vão ser notas totalmente imparciais. Falando do Cospo, o Cospo CB200 eu recebi esses dias, então ele já foi para o teste na primeira, já chegou já sendo testado. Então, primeiro ponto, o aparelho é muito bom, compacto, bem interessante o backlight dele, o menu dele extremamente didático, não é um menu difícil de mexer, os botões também são de fácil operação. Eu gostei muito desse aparelho por causa disso, por causa da tela ser ali, tudo numa tela só, então o usuário não fica perdido. E sem contar a riqueza dos detalhes, ele tem bastante detalhezinho ali de informação que você fica, poxa, ele é bem completo. Outro ponto positivo é o fator do sinal de GPS também ser rápido, a captação muito rápida também, e respondeu bem as locais pedaladas, os sensores responderam tranquilo, não houve um erro, né, nem falha nem nada, né? Acredito que um ponto negativo assim do Cospo, acho que são alguns na verdade. O primeiro deles é a base de guidão, eu não achei fixa o suficiente, ela torce. Você tem que segurar a base para não torcer tanto. Então achei que o plástico deveria ser um pouco mais reforçado, né? Na hora de torcer, na hora de colocar, deveria ter uma fixação um pouco mais rígida em relação aos demais equipamentos. Um outro ponto negativo
é justamente o atraso na largada também, assim como no Meylan. Ele também tem um certo atraso, mas é um pouco menor do que o Meylan, mas também isso dá uma certa incomodada, vamos dizer assim, nessa questão, nesse caso. Mas entra-se o mesmo parâmetro do Meylan. Eles não estão ali para concorrer com Garmin ou similares, estão para ter um custo eficiente, mas ser um aparelho legal. Então, o Cospo ele tem o custo-benefício, um aparelho legal, não tem navegação nesse caso, mas é um aparelho muito legal para quem quer custo-benefício, é um cara que vai atender bem ali em relação a funcionamento. Minha nota de 0 a 10 para o Cospo, ele vai ser 8 também, em relação ao Meylan, vai ficar bem pareado ali, porque são erros muito bobos, que dá para corrigir com a atualização, e acredito que a marca vai estar muito interessada em resolver esse tipo de erro, tá? E falando do Magene C406, né, também fiz o mesmo teste, lembrando que todos os 3 testes foram em ambientação chuvosa, não houve incidência de uso de aparelho de velocidade para marcação nem nada, e foram todos no mesmo local, tudo junto. E o mais importante, eu não usei pausa automática, os 3 estavam com pausa desativada, porque eu queria que os 3 marcassem simultâneos. É aí que o Magene entra nessa história com um ponto um pouco diferente. Então, primeiro ponto, captação de sinal rápida também. Então, os 3 casos, captação rápida. Tela padrão. Então, a Magene tem uma tela de dados padrão do equipamento. Então, não há muito o que fazer. Mas é uma tela padrão, funcional, bem didática também para o usuário, mas limitada, né? Backlight legal. Os recursos de operação também são muito práticos, então não tem muito detalhe. E os 3 GPS suportam sensores de cadência, potência, velocidade. Então são os 3 casos desse ponto, eles não tem nenhum problema, né? O único porém, acredito que poréns do Magene, que eu acho que deveriam ser melhorados via, aí acredito que é um update, acredito que seja de tela e eventualmente do software, tá? Mas isso é com a Magene, é uma opinião minha. A tela do Magene você consegue colocar até 9 dados simultâneos na tela, só que você não consegue colocar menor dado e maior campo, porque a tela do Magene já é delimitada, então ela já tem os quadriláteros do painel de LCD já delimitado. Então se você não colocar nada lá, fica um buraco em branco, não dá para colocar nada lá. Outro ponto é a falta de alguns dados, e deveria ser padrão. Os dados, vamos supor, velocidade, cadência, odômetro, distância, todos nos mesmos parâmetros, porque aqui no aplicativo da Magene ele coloca velocidade máxima, média, tempo ou instantânea, cadência máxima, média, cadência do momento e assim por diante. Mas tem alguns dados que faltam, como odômetro, por exemplo, não aparece, não tem como colocar o odômetro aqui, ou tem como colocar, mas num campo que você não quer colocar, então fica essa limitação de utilização, né? E um outro ponto que eu achei que me incomodou, né? Aí foi um ponto que eu acredito que a Magene possa corrigir para melhorar isso daí, é a acuracidade excessiva de GPS, ou seja, ela é o inverso dos demais. Enquanto os dois demoram para pegar essa velocidade e seguir numa sequência tranquila, o Magene já começa a pegar a pedalada assim, você tá parado. Então você está parado, ele começa a fazer a marcação de 0,1 km, 0,2, só que sim, você está fazendo nada, mesmo em pausa automática. Então isso é um ponto que acredito que a Magene possa corrigir ali via firmware, fazer uma atualização que vai aprimorar esse equipamento, deixar ele melhor do que ele já é, porque ele é bom, mas ele precisa fazer essas melhorias ali para ficar um equipamento legal, tá? Em outro detalhe, se ver se tem mais alguma coisa, não tem mais nada do que eu constatei, não houve mais nada, atenderam bem, né? E concluindo aqui a nota de 0 a 10 para a minha Magene, vai ficar com nota 6, justamente por essas falhazinhas do GPS, a questão da limitação de tela, que não há essa personalização 100%, digamos assim. Isso acaba sendo limitado para o usuário que quer ter uma experiência com GPS legal, mas que é algo um pouco mais eficaz. E falando dos aplicativos agora, do GPS da Magene, do Cospo e Meylan. O Meylan, eu vou pegar o meu telefone agora, vou mostrar para vocês a interface de cada um, tá?
para vocês terem um parâmetro do comportamento de cada um. Então vamos começar pelo Mailand, tá? Aqui no caso vocês podem ver aí a tela, né, propriamente do Mailand aqui, tá? Então aqui em cima que está a cereja do bolo, nessa área aqui, quando conectado fica uma segunda barra e essa barra carrega a volta inteira, tá? Não é que ela carrega a barra inteira, aí sim ela aparece aqui e aí sim ela vai para o Strava. Então muita gente não estava prestando atenção nisso, estava deixando o GPS com uma pressa toda e pum, não, tem que ir logo, não vai, não é tão rápido assim, tem que esperar essa parte para atualizar, tá? De restante, o aplicativo necessita, como eu falei, da questão da tradução para a galera se entender, porque senão vai ficar, pô, tá confuso, não vai e por aí vai. Então é um ponto que acredito que a Mailand pode corrigir. Falando da linha Cospo, a Cospo, por enquanto, isso é por enquanto, tá? Ela utiliza o aplicativo base da XOS, tá? Então, quem já tem XOS sabe que às vezes dá uns problemas de sincronização, né? Tá sabido disso. Então, no caso do Cospo, caso não funcione o Bluetooth, tem a opção de sincronização manual. Então você pode conectar o cabo e fazer a sincronização, assim como no Mailand também, tá? Então aqui do caso do Cospo, dá para sincronizar, fazer algumas modificações de tela, mas não é aquela coisa padrão da empresa. Então eles vão fazer um aplicativo dedicado para o aparelho deles. Isso aqui foi um concordado que fizeram com a XOS na época. E do Magene, né, falando da linha da Magene, a Magene Utility, a mesma com alguns casos, que aqui o único grande problema do Magene, tá, do aplicativo da Magene, que eu sei que muita gente vai concordar comigo, né, se eu ajustar minha câmera aqui, é a tela cinza na opção de funções. É um ponto chato. Então assim, por que é um ponto chato, Max? Porque ele falha. Eu sou obrigado a resetar o equipamento para a tela de função funcionar, para que eu possa fazer os ajustes das funções primeiro, e aí sim eu conseguir fazer o restante funcionar devidamente. A sincronização dos três foram padrão, não tive problemas com isso, tá? Mas alguns reclamaram no Magene que não estava subindo o mapa. Então acredito que a Magene possa corrigir esse tipo de bug, né, para essa questão. A Mailand era a questão da barra de sincronização não ter sido vista, e aí a gente acaba não vendo, opa, não estou vendo. Talvez então a Mailand possa colocar algum de inglês ali, sincronizando em uma barra de status em porcentagem, que eu acho que é muito melhor, né, nessa questão. A Cospo, como eu disse, usa a base do XOS, então a tela de dados de sincronização não é difícil. Mas no aplicativo próprio deles, acredito que eles vão fazer algo diferente que seja tão eficiente quanto, né? Então, gostaria que vocês comentassem aqui sobre o vídeo, sobre o equipamento, comentassem sobre o que vocês acham, se você já tem o aparelho, dá a sua opinião, se você gostou, não gostou, se realmente confere esses dados que eu estou falando, se realmente, poxa, falhou ou não falhou, ou se os dados estão ali dentro do que você está esperando, e compartilhe com seus amigos. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.